Uma só voz, 1, 2, 3. Em amor. Aleluia. Pode sentar. Efésios 1:4. Você anota aí. Se você grifa aí, grifa esse versículo 4 aí. Você tem o costume de fazer isso. Sublinha aí esse versículo. A carta de Paulo aos Efésios, ela é a carta para a igreja em Éfeso, sim, mas ela é a carta do evangelho para a igreja. Como a igreja se comporta. É a carta de Paulo que vai mais direcionar os fundamentos da igreja. Porque a igreja vive, como a igreja se comporta e como a igreja se movimenta e o que a igreja é. Então, se você quer entender, além de Atos, sobre igreja, o que é ser igreja, como a igreja se comporta, como eu ser igreja, você lê a carta de Efésios. E logo no capítulo 1 de Efésios, ele sauda a igreja de Éfeso e ele começa a liberar as bênçãos de Deus. Logo no seu primeiro capítulo, ele tem a necessidade de dizer para a igreja que ela foi elegida em Deus antes da fundação do mundo, mas não foi eleita em Deus para qualquer coisa. Deus não nos escolheu para sermos qualquer um, qualquer movimento. Deus não errou. Nós não somos o plano B de Deus. Tem muita gente que pensa assim: cara, o céu entrou em crise lá com Satanás, quando ele se levantou, Deus jogou ele na terra, então Deus teve um plano e criou o homem. Não. Antes da fundação do mundo, Deus já olhou para ele e ele já nos via lá. Então ele já viu essa necessidade. Paulo fala, ele já declara, olha só, antes da fundação do mundo, Deus nos escolheu para sermos santos. Mas não só santos, santos e irrepreensíveis diante dele, em amor. Então, a santidade não é um assunto atual somente, não é uma notícia nova, não é algo que só está sendo pregado agora. Não. A santidade já é falada desde o início da criação do mundo. Deus já fala em santidade, em sermos santos, antes do mundo ser criado. Então não é uma coisa, como eu disse, não é uma escolha eu ser santo. É a minha identidade, é a minha origem. Ser santo é a origem, é a minha origem. Em Deus, antes da fundação do mundo, eu e você éramos santos, porque Ele nos escolheu para sermos isso. Então Deus, quando começa a pedir ao povo, sede santos, porque eu sou santo, não era qualquer pedido de Deus. Deus estava falando assim, cara, vocês já eram santos, vocês perderam a santidade, agora vocês precisam ser santos, porque eu te criei para louvor, para um relacionamento. Amém? Você crê nisso, que Deus te criou para se relacionar contigo? Quantos aqui se relacionam com Deus? Irmãos, em oração, leitura de palavra, amém? Isso é ser um relacionamento com Deus, amém? Se você não se relaciona, hoje é dia de você começar a se relacionar com Deus. Então Deus, Ele é santo. Então por Ele ser santo, Ele começa a falar para o povo, sede santos porque eu sou santo. Só que Deus, Ele não pede por acaso. Não é um pedido de Deus porque, calma aí, vou inventar uma regra. Não era uma regra de Deus, não foi uma lei de Deus, porque a lei de Deus foi criada lá em Moisés. Ele deu a lei, não tinha lei, antes de Moisés não existia lei. Então o povo, no deserto Deus criou a lei. Então ser santo não é uma lei. Porque muitas vezes a gente pensa nisso. Lei é o quê? Lei é uma obrigação, amém? Não é? Eu tenho que seguir a lei, porque se eu não sigo a lei, eu transgrido, eu cometo um crime. Só que santidade, ela está muito acima da lei.
ela está muito, ela vem primeiro do que a lei. Então a santidade em Deus não começou do nada. Deus não está pedindo para ser santo do nada, e nem por nada. É simplesmente porque Ele quer um relacionamento. É simplesmente porque Ele quer uma relação com você. Porque não tem como Deus se relacionar comigo sem eu estar em santidade, porque Ele é santo. Quando Ele se relaciona comigo fora, eu estando fora da santidade, eu morro, irmão. O fogo dele me consome, a pureza dele acaba comigo, me destrói. Por isso que ninguém vai para o céu sem estar em santidade. Mas Elias e Enoque, eles foram transladados ao céu. O corpo deles foi santificado, foram transformados em santidade. Porque senão eles seriam aniquilados em Deus. Hoje, ministrando para o Ministério de Louvor mais cedo, eu falei de Nadab e Abiú, que eram sacerdotes de Deus, tinham o costume de entrar no Santo dos Santos, ministrar a Deus. Só que chegou um certo dia que eles foram ministrar o fogo santo, fogo estranho em Deus. E Deus, com o fogo de santidade, consumiu-os. Então, se você quer ter um relacionamento com Deus, não tem como chegar diante dele com impureza. Por isso que Isaías, ele só conseguia ver os anjos falando. A única coisa que Isaías falou foi: vou morrer. Porque quando você está diante de Deus, você se reconhece. Quando você aparece diante de Deus, quando você vê Deus, o nosso dever é se reconhecer, irmãos. Fala assim: estou perdido, tem algo estranho, está diferente. Amém? Então santidade não é algo atual, é algo eterno. Amém? Só viveremos a eternidade em santidade. Não tem como viver a eternidade. Quando você aqui querem viver a eternidade com Deus, levante suas mãos. Tem gente que não quer, não. Tudo bem. O CAP te espera lá para sofrer junto com ele, porque ele não vai atormentar ninguém, mano. Ele tem até medo, nem ele quer ir para lá. Bom, eu fico abismado quando as pessoas falam assim: Jesus está voltando. Cara, você tem uma ideia? Nem Satanás quer ir para o inferno. Sabe qual foi o único pedido do diabo quando Deus ia lançar ele em terra? Você sabe? Faça o que quiser comigo, mas não me lance no lago de fogo. Irmão, o Satanás tem medo do lugar dele, porque ele sabe que é cruel. Aí a gente vê um monte de gente que acha que o inferno não é tão horrível assim. Satanás, ele sabe que o inferno é horrível, nem ele quer ir. Mas o destino dele já está traçado. E o que ele quer? Traçar o teu para lá também, e o meu também. Então ele quer atrapalhar a sua ida para o céu. Então o maior inimigo da santidade é o Satanás, é o diabo. Satanás significa adversário. Ele vai contra nós. Aí aqui, você lembra de Adão e Eva? Quando eles foram criados por Deus, o que Deus disse? O Elohim disse: façamos o homem a nossa imagem, segundo a nossa. Deus é o quê? Estamos falando de santidade. Deus é? Então quando ele criou Adão e Eva, ele criou eles em santidade. Por isso que eles conseguiam se relacionar com Deus. Irmão, não era lá igual Moisés não, tá? Moisés, tu quer me ver? Tu vai me ver na fenda da rocha eu passando. Não, era face a face, porque eles viviam santidade, eles eram a mesma coisa. Aí Deus criou Adão e Eva em santidade, porque Ele nos elegeu antes da fundação do mundo para sermos santos diante dele em amor. Então Adão e Eva, antes de cair, eles viviam diante de Deus em santidade. Por isso que não tinha vergonha, viver em santidade. Eu não tenho vergonha, eu não tenho medo, eu não tenho timidez. Então, se nós vivemos em santidade, quer perder o medo, irmão? Vive em santidade. Quer perder a vergonha? Vive em santidade. Quer perder a timidez? Vive em santidade. Porque eles não tinham nada disso. Eles viviam o quê? Como era? Eles tinham roupa, Adão e Eva. Eles viviam nus, né? E eles lá ligavam para nudez? Não, porque eles eram santos. Então quem anda em santidade, ele não liga.
Ele não liga para a sua exposição. Ele não liga. Ele não liga, porque ele não tem vergonha, nem muito menos medo. Muito menos medo de uma relação. Só que chegou um tempo que Adão começou a dar nome, se encher de trabalho, e Eva ficou em casa. Aí veio o capiroto, o adversário que sabe como é que é o inferno, e começou a fazer o quê no ouvido de Eva? O barulho, né? Começou a buzinar. Irmão, não foi no primeiro dia que Eva caiu, não, tá? Teve uma conversa ali, ó, longa. Não foi, comer, não. Satanás, ele começa a te mostrar prazeres que te atraem. Por isso que Dalila não desistiu. Na primeira vez que Sansão negou. Porque Satanás, ele não tem pressa nenhuma, irmão. Ele não tem pressa de te atacar. Se você está negando, ele já te ganhou, sabe por quê? Você deu ouvido. Se nós começarmos a dar ouvido a serpente, ao adversário, ele vai começar a mostrar coisas que vai de encontro à nossa santidade. E foi isso que aconteceu com Eva. Eva começou a dar ouvido à serpente e vivia em santidade. E a serpente começou a seduzi-la. Começou a mostrar, não é assim. Ele disse isso. Mas você não vai morrer não é assim não. Não é assim. Tudo começa com nada. Você sabe, né? Aí vem aquela frase, de nada a ver o inferno, tá? Tá. Aí ela começa, não, Eva, não é bem assim. Certamente não morrerás. E Eva começou o quê? Contemplar o fruto. Começou a contemplar. Só que ela vivia em santidade. Você quer perder a sua santidade? Começa a dar ouvido às coisas. Rapidinho tu perde. Agora, quando tu vive santidade, tu não dá ouvido. Tu persegue o seu caminho. E foi assim com Eva. Eva deu ouvido, comeu, e ela ofereceu a Adão. Sabe por que Adão caiu? Sabe por que Adão caiu? Porque ele viu que Eva comeu e nada aconteceu. Por isso que a Bíblia fala que, vendo Adão que era boa aos olhos, comeu. Aí deu ruim. Só trazendo aqui para dentro da teologia, sabe por quê? A santidade de... Fala para os maridos aqui, bater um pouco nos homens. A santidade dela estava em Adão. Porque a ordem de Deus foi para Adão. Então a mulher sábia, ela santifica o seu marido. E o marido santifica a sua mulher. Então Eva estava... Viu que não aconteceu nada, Adão. E é bom para os olhos. Ela comeu, não aconteceu nada. Aquela coisa que eu falei na outra pregação. Mas não foi para mim. Foi para ele. Eu vou comer também. Posso fazer. Porque se Deus falou comigo, não aconteceu nada com ele, então não vai acontecer comigo também. Aí Adão comeu. E aí o que aconteceu? A santidade, ela saiu na hora, irmão. Foi na hora. Quando a gente peca, a santidade sai na hora. Por isso que tem a restauração. Por isso que quando a gente peca, a gente se sente impuro. Porque a santidade sai na hora. Ela não leva um tempo, ninguém vai perdendo a santidade. Não ter, a santidade plena, ela leva um tempo para ser conquistada, mas perder a santidade, na medida que eu peco, sai na hora. Por isso que na hora eles viam que eles estavam... Eles sabiam o que era nudez? Não. Não sabiam. Estavam assim o tempo todo. Quando ela comeu, a santidade, ela faz te ver coisas... Deixa eu maneirar aqui na palavra. Vamos pegar pesado.
horrorosa. Eles tiveram vergonha. Por isso que eles começaram a se cobrir. Mas eles eram marido e mulher. O marido tem vergonha da mulher? A mulher tem vergonha do marido? Não. Ou não pode ter, irmãos, amém? Se tem algum casal aqui assim, tacar o microfone na cabeça. Pelo amor de Deus. Não pode, né, pastor? Não pode. Não deveria, pelo menos. E elas perderam a santidade na hora. E o que Deus faz? Na viração do dia. Cara, ontem eu estava lendo aqui na célula de casais. Se você é casado e não vem para a célula de casais, você é um mancão, uma mancona, está perdendo. Não, gente, eu não estou de modéstia não, tá? Quem aqui é da célula de casais, levanta a mão aqui. É bom ou não é, irmãos? Quem não veio ontem perdeu também. Mas Deus vai te dar outra oportunidade. E Adão e Eva pecou e caiu. Só que, sabe o que é o gostoso daquela palavra? Lendo ontem, fala assim: e na brisa suave. Caraca, ontem quando eu li eu fiquei doido. E na brisa suave do dia. Sabe por quê? Porque Deus, ele vem da mesma forma. Assim, sabe, o teu momento, o teu íntimo com Deus, ele se apresenta assim de uma forma suave. Na brisa suave. Era todo dia, era aquela coisa. Eu acredito que antes deles caírem, a intimidade dele, quando eles viam aquela brisa, ele falou: está chegando. Sabe, aquela melhora do dia está chegando, meu devocional está vindo, a minha vida de intimidade está vindo, o maior presente está vindo. Sabe quando você está naquele primeiro amor e você espera o culto, a hora do culto, você quer vir para o culto, você quer ir para a cela, você quer, irmão, você quer. Chega, abre a igreja. O primeiro amor faz isso. Eu quero. Então fica perguntando toda hora. Hora do culto, começa a arrumar de manhã. E eles deviam ser assim na viração do dia. A brisa suave. Bateu, Eva, chegou a hora. Chegou a hora da relação. Chegou a hora da intimidade. Só que eles viram impureza. E Deus está assim. Como se nada, Deus sabia. Como se nada estivesse acontecendo. E aí, Adão, cadê você? Estou num lugar. Eles não estavam num lugar de santidade. Deus estava lá no lugar da santidade. E Deus está falando para você: cadê você no lugar da santidade? No lugar da relação, no lugar da intimidade, no lugar onde eu destinei para que nós pudéssemos ter uma relação, para que nós pudéssemos ter aquela relação diária. Cadê você? A santidade, a impureza, o pecado faz a gente perder essas coisas. Então não é um assunto atual. Eles viviam, perderam, aí começou a desgrama do homem. Aí foi. Aí você chega em Davi, um homem segundo o coração de Deus. Um homem segundo o coração de Deus. Que Deus olhava para ele, viu o homem e falou assim: cara, se tem alguém que é modelo de homem no meu coração, esse alguém é Davi. Só que Davi, em Salmo 24, ele diz assim: quem subirá ao monte do Senhor? Quem permanecerá no monte santo do Senhor? Aí ele mesmo responde: aquele limpo de mãos e puro de coração. Só que chega no Salmo 51, lá na frente, o que Davi pede? Cria em mim, ó Deus, um coração puro. O cara que sabia como ele podia permanecer no lugar da santidade, ele não tinha esse coração puro, porque ele pediu a Deus: cria em mim. Se ele estava pedindo para Deus criar, é porque ele nunca teve. Só que dizer uma coisa para você aqui: Deus não vai transformar o seu coração. Deus não vai transformar o seu coração. A Bíblia em Tiago fala: nós temos que limpar o coração. Se Deus fizer esse trabalho, sabe o que Ele vai fazer? Ele vai destruir teu coração para criar um novo. Porque Deus não dá jeito em coração.
Ou ele cria, ou vai continuar do jeito que está. Por isso que Davi pede, Deus, cria em mim. Davi não pede, Deus, limpa o meu coração. Eu fiquei perguntando, por que Davi não pediu para Deus limpar só o coração dele? Aí Deus me respondeu, falou assim, cara, o que está limpo agora, amanhã ele pode estar sujo. Sabe por quê? Ele nunca conheceu a pureza. Se ele estava pedindo para Deus criar um coração puro, é porque aquele coração nunca foi puro. Então, quando nós vivemos em santidade, nós temos que pedir esse coração. Senhor, cria um coração puro. Sabe por quê? O meu coração nunca foi puro. Então ele não sabe o que é pureza. E santidade tem a ver com pureza. Então Deus está falando, eu quero te purificar. Eu quero criar um coração. Eu quero que você saiba o que é ter um coração puro. Deus, Ele quer que nós saibamos o que é ser santo. Por isso que o tempo todo Ele fala, sede santo, sede santo. Bom, deixa eu dizer uma coisa, Deus Ele é perfeito, mas só para você entender, Deus foi chato no deserto com o povo de Israel. Chato. Se tu ler o livro de Êxodo, Números, Levítico, Deuteronômio, é o tempo todo Deus falando, sede santo, sede santo. Então eu falei, caramba Deus, tu foi chato. Aí Deus fala assim, eu sou chato mesmo. Sabe por que eu sou chato? Porque eu quero que você entenda. Aí hoje na classe dos adultos aqui, em Hebreus 5 diz o quê? Vocês são meninos porque tem preguiça de ouvir. Aí Deus está falando, sede santo, sede santo. Até uma música de Deus, sede santo, sede santo, sede santo. Porque eu sou santo. Cara, o tempo todo Deus está pedindo relação. É o tempo todo, Deus não está pedindo para ser santo só por ser, não. Só para, olha lá, tá vendo? São santos, não. Porque Ele quer uma relação, Ele quer relacionamento. Diga assim para você mesmo, Deus quer se relacionar comigo. Agora eu te pergunto, e você quer se relacionar com Deus? Quer mesmo? Pergunta para a pessoa que está do seu lado. Vamos gerar aqui um cômodo. Quer se relacionar com Deus? Pergunta. E aí, o que ele respondeu para você? Irmão. Agora você olha para dentro de você e pergunta para você mesmo. Não fala não. Será que dá? Será que dá? Deus, Ele quer isso. Por isso que Deus, Ele está o tempo todo falando, sede santo, eu quero relação. Eu quero te mostrar as minhas maravilhas. Eu quero que você mergulhe nas profundezas do meu amor. Eu quero que você veja e conheça e saiba os meus mistérios. É isso que ele, por isso que Efésios é a carta do evangelho para a igreja, porque ele já começa falando, Deus nos criou para ser santo. Antes da fundação do mundo, Ele já nos escolheu em santidade, porque Ele quer uma relação com você, Ele quer uma relação comigo. Só que o pecado nos tira. A gente perde a credencial do lugar da santidade, do lugar da relação, do lugar da intimidade. É por isso que muitas vezes você ora e você não consegue acessar o lugar. Sabe por quê? Até a oração tem que ser em santidade. Então está na hora talvez de mudar a sua oração. Em vez de você pedir, Deus, eu quero de volta, você tem que orar, Deus, eu me arrependo agora. É assim. Por isso que a gente tenta, e a gente até desiste. E quantos aqui igual a mim já ficou, Deus, ministra meu coração, desesperado, Deus, ministra meu coração, e Deus caladinho, porque Deus não está naquele lugar. Você não tem acesso àquele lugar, porque a sua oração chega ao trono dele, Ele ouve. Deus não é surdo, Ele ouve.
Só que chega para ele e fala assim: tem impureza, não dá, não chega. Deus tem nojo do pecado, irmãos. Não vou, quase que eu falo aqui, Senhor, me segura. Quase, tem muita gente que não foi ainda, Senhor. Você lembra lá daquele lugar que você passou alguns aqui? Você lembra daquele lugar? É só um nada, tá? É só um nada. A gente só tenta dar uma parada para ver como é que é Deus, no nariz de Deus. Aqueles que... Quando a gente... agora você lembrou. Um pecado, ele sobe para Deus assim. E se eu estou em pecado, a minha oração chega assim para Deus. Porque eu falava para o Ministério de Louvor hoje de novo: Deus nem está ouvindo tal adoração. Está sim, só que é fogo estranho. Você lembra lá só para na Bíblia te provar isso, você lembra do bezerro de ouro no deserto? Quem lembra do pessoal do bezerro de ouro lá no deserto? O que Deus ouve? Deus ouve o quê? Adoração. Moisés, desce, porque deu ruim, e se eu for lá, eu vou acabar com todo mundo. Aí Deus fala para Moisés, aí Moisés já vai. Aí Josué, todo carentão, como igreja, sabe? O Josué era a igreja. Nossa, tem barulho de festa, o povo está adorando muito bem. Moisés, de festa não, de pecado, de idolatria. Mas eu fico imaginando, a gente lê a Bíblia, eu tento ficar dando cara, sabe? Eu tento dar cara, eu tento criar uma imagem do local, da cena, eu tento criar uma cena. Eu viajo, quem lê a Bíblia assim, irmão? Tenta criar uma cena assim, para uma coisa. Eu fico imaginando a cara de Josué, quando Moisés deu a lapada. Ele deve ter ficado muito mal. E Moisés descendo irado, correndo, porque Deus está vindo aí. Deus está vindo aí. Cala a boca, Josué. Vamos embora. E ele chega, a castalva no chão e fala: o povo está tudo idolatrando. Então, a adoração chega, a oração chega, mas Deus vai destruir. Porque chega em pureza. Deus é puro. Não tem uma poeirinha em Deus. Uma poeirinha. Não tem uma poeira em Deus. Então, se ele recebesse essa minha oração, Deus ia ser um Deus impuro. Porque se ele recebe. Você lembra de Jesus? Quando morreu? Na cruz lá? O que ele falou? Deus meu, por que me desamparaste ou me abandonaste? Sabe por quê, irmão? Ele estava cheio de pecado. É isso que era o cálice. Por quê? O que Jesus pede? Pai, passa de mim esse cálice. Jesus era o quê? Puro, amém? Por isso que ele nasceu de uma virgem, pureza. Olha, não foi de uma relação conjugal, não foi da relação entre Maria e José, não. Foi de uma relação entre o Espírito de Deus, que é santo, que colocou no ventre de Maria, que estava virgem, então não tinha conhecido ainda o pecado. A Maria era pecadora, amém, irmãos, amém. Maria pecadora, era pecadora. Só que para ser gerado Jesus, tinha que ser de um ventre puro, amém? E Deus colocou, Jesus nasceu em santidade. Jesus foi tentado para pecar, sim ou não? Sim, isso é fato. Mateus 4 diz isso, a tentação de Jesus. E Jesus se livrou de todas elas, porque ele era santo. Então, Jesus era homem, sim ou não? Sim. Você sofre tentação? Sim. Por que a gente cai? Porque a gente não é? Mas a gente tem que ser? O próprio Cristo diz isso. Então, Jesus viveu o tempo todo sem conhecer o que era pecado, irmão. Faz a cena aí. Jesus, santidade, 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 santidade. Chega na hora ruim, ele vai para o Getsemane. E ele fala, tá chegando a hora. Ele ia conhecer aquilo que era o mais horroroso, porque ele sentia esse cheiro também de nojo, que ele estava com Deus. E ele está falando, nossa, tá chegando a hora de eu conhecer essa... Isso. E ele começou a ficar desesperado. Jesus ficou desesperado.
Se você ler Getsemane lá, Jesus estava desesperado porque ele ficou tão nervoso, mas tão nervoso porque ele começou a suar sangue. Você sabe dessa história. Ele orava, Deus, sai, não deixa pegar em mim. Quando ele sai de Getsemane, Jesus é preso, então o pecado automaticamente entra nele. Por isso que ele não fala de abandono na cruz, ele fala abandono na via toda. Ó, eu estava falando para a classe aqui dos adultos, falei, irmão, Jesus... na lei, pela lei, eram 40 chicotadas. Se desse 40 chicotadas de uma vez, cessava as chicotadas. Mas tinha que ser 40 chicotadas de uma vez. Sabe o que os soldados romanos faziam? Davam 39. Aí trocava. Aí começava tudo de novo, a conta. 39, cessava, trocava. 39, foi qualquer coisa não, irmão. O filme aí é só nada perto do que foi a realidade. E nisso Jesus foi para a cruz. Foi colocado na cruz. E ele fala, Deus meu, por que tu me abandonaste? E Deus ficou em silêncio. Só que Jesus entendeu o propósito. E falou, Pai, em tuas mãos entrego o meu espírito. E ali quando ele expira, a santidade já volta. Aí Jesus vai lá, faz o trabalho dele, tem que fazer lá no inferno, depois ressuscita em santidade. Jesus nunca mais viu impureza. Quando ele já volta glorificado. Então até Jesus sofreu essa separação. E mesmo que foi rápido, foi só o momento da cruz, foi só o momento de chegar na cruz, foi rápido. Mas Jesus não queria isso. Então, o pecado faz essa separação. E Jesus foi um homem que foi criado em santidade, que foi gerado em santidade, não queria conhecer o pecado. E eu já disse, vou repetir de novo, você foi criado em santidade, você foi gerado em santidade. Santidade é algo que vai nos aproximar de Deus. Santidade é algo que nos aproxima de Deus. Por isso que Paulo fala, é diante dele em amor. É para estar diante dele. Santidade não é para ficar fora de Deus. Santidade é para estar diante dele. Então, quantos aqui querem estar diante de Deus? Tem que ter santidade. Não tem outra coisa a não ser a santidade que nos aproxima de Deus. E ele fala, as bênçãos espirituais é essa: ser santo. Porque Deus te gerou em santidade. Só que tem alguém, uma pessoa aqui na terra que foi nos deixada uma promessa que a Ele é santo e Ele habita em lugar santo, e Ele que vem e faz o trabalho de adornar a noiva, de purificar a noiva, de transformar a noiva, que sou eu e você, a igreja, em transformar em santidade. Há uma pessoa que pega na nossa mão e nos guia por esse caminho de santidade. Você sabe quem é? Aleluia, pessoal bom. O Espírito Santo. O Espírito Santo é essa pessoa responsável por nos guiar. Então por isso que nós precisamos dele. É por isso que não tem como viver em Deus sem o Espírito Santo. Não tem como ter santidade sem o Espírito Santo em nós. Não tem como. Então, a minha oração nessa noite é para que recebamos o Espírito Santo. Porque só o Espírito Santo transforma. Só o Espírito Santo que purifica no sangue de Jesus. É Ele que faz esse trabalho. Você crê nisso? Quantos querem receber o Espírito Santo aqui? Mas pastor, eu já tenho. Tem mesmo? Será que ele está aí? Olha para você. Até eu vou voltar para aquela frase minha. Se você olha para você e vê coisas suas dentro de você mesmo, você consegue ver desejos seus, vontades suas, planos seus dentro de si, você não está cheio de Espírito Santo. Sabe por quê? Porque em Crônicas diz, quando Salomão acabou de construir o templo e ele acabou de orar,
A glória de Deus, o Espírito Santo de Deus encheu todo o ambiente. Não tinha espaço para entrar, porque Deus preencheu a casa dele. Então Deus quer encher a casa dele. Não pode ter lugar para outras coisas em você, nem suas coisas, nem desejos seus dentro de você. Mas é eu. Mas ou é plenitude ou nada. Deus é assim, irmãos. Ou é tudo, ou é nada. Ou eu vou completo ou não vou. Que Deus não age na metade. O Espírito Santo não age na metade. Ou ele vai te encher todo, ou não tem como. A gente fica pensando assim: poxa, eu vou pecando hoje, aí o Espírito Santo vai saindo. Não, irmãos, ele é uma pessoa, ele sai. É na hora, Mas também quando ele vem na hora. Amém? Quantos querem receber ele? É ele que nos purifica, é ele que nos transforma, é ele que nos mantém de pé, é por ele. A Bíblia fala: por ele nos movemos, por ele vivemos, por ele prosseguimos. E Paulo diz, ele fala: o bem que eu quero fazer, esse eu não faço, e o mal que eu não quero fazer está sempre diante de mim, e eu sempre estou fazendo. Só que ele fala: pelo Espírito Santo nenhuma condenação para os que estão em Cristo Jesus. E só conseguiremos estar diante do Espírito Santo, de Deus, de Jesus, se tivermos cheios do Espírito Santo. Por isso que santidade, ela serve para isso. Santidade é isso, está cheio de Deus. Mas eu falo em línguas. É a alegria do Espírito Santo. Não é alegria nele, é a alegria dele. É um dom. Você lembra de Saul? Ele era ungido. Só que a unção não é a garantia da permanência do Espírito Santo. Ele perdeu. Vou perguntar mais uma vez. Você entendeu? Quantos aqui querem receber o Espírito Santo? Amém? Fique de pé comigo.